Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. A nossa terceira distopia é o livro mais vendido do século XX e também o melhor livro escrito no século XX. Estamos falando de 1984, de George Orwell. Olá, seres humanos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo, porque esse livro aqui é um dos meus preferidos. Não tem como você ler 1984 e você se envolve nessa história de um jeito absurdo. E eu não sei vocês, mas eu fiquei muito perplexa com o final. Eu não gostaria que o final fosse desse jeito, mas é um final bem realista, bem a cara do George Orwell mesmo. Mas a questão é, esse livro aqui foi publicado em 1948, então já dá pra gente imaginar. Segunda Guerra tava ali, ó, tinha acabado de acabar. E pensa comigo, as pessoas tinham vivenciado regimes autoritários extremamente absurdos naquela época. A gente tem o comunismo na Rússia, a gente tem o fascismo na Itália, a gente tem o nazismo na Alemanha. Então, assim, tudo isso serviu de base para que o George Orwell imaginasse como seria a vida dos seres humanos daqui em diante. A guerra tinha acabado de acabar e dá pra gente ver que ele imaginou um futuro não tão distante assim. Então, ele realmente imaginou que as coisas ficariam bem feias. A questão é, será que as coisas já estão tão feias assim e a gente não percebeu ainda? Essa sociedade criada pelo George Orwell é uma sociedade, enfim, totalitária, em que o governo tem total controle, total poder sobre as pessoas e nenhuma delas tem autonomia, nem para pensar. E eu acho que é aí que é a ponta-chave de tudo que o George Orwell criou. Mas ele nos apresenta um personagem que é muito caricato, que é o grande irmão. Sim, em inglês significa Big Brother, e se você pensou que, né, o Big Brother da televisão foi inspirado nisso, devo te dizer que sim, não tem como falar que não. O criador do Big Brother fala que não, mas, cara, difícil negar um trem desse, né? Mas enfim, o nosso grande irmão aqui, ele é como se fosse um presidente. Ele é o cara de maior poder na sociedade. Ele é do mais alto escalão e ele fez parte de uma revolução. Uma revolução essa que foi depois de uma grande guerra. A guerra que aconteceu antes dessa sociedade ser formada foi uma guerra avassaladora que até acabou com as nações do mundo. Só para vocês terem ideia, os países, como a gente conhece hoje, eles foram reconfigurados em 3 estados maiores: a Oceania, a Lestásia e a Eurásia. E eles vivem em guerra o tempo todo. Mas a questão é, depois dessa grande guerra, teve uma revolução em que essa forma de sociedade aqui foi imposta. Uma forma totalmente controlada, totalmente abusiva e que tinha como principal herói da nação o grande irmão. Esse homem, ninguém nunca viu ele pessoalmente, mas todo mundo conhece o formato do rosto dele. Todo mundo sabe que ele aparenta ser alto, de cabelos pretos e com um bigode. E por que isso? Porque o grande irmão está exposto em todos os lugares. Tem cartazes do grande irmão em cada canto. O slogan do partido, que é o que eu falei pra vocês no comecinho, guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força, está espalhado por todas as cidades. E nesses cartazes com a foto do grande irmão ainda está escrito: o grande irmão está de olho em você. Por que é isso que acontece? Porque pensa comigo, se é uma sociedade tão controladora, tão abusiva, tão autoritária, como que eles fazem isso? Pelas teletelas. Existem câmeras espalhadas pelas ruas, pelos lugares, pelas lojas, pelos estabelecimentos, dentro da casa das pessoas. E essas câmeras vigiam o dia inteiro o que a pessoa faz. E tem uma teletela que ela é maior e ela fica passando comerciais, slogans, músicas do governo o dia inteiro. As pessoas sofrem uma lavagem cerebral diariamente para aceitarem a forma de governo, para entenderem que isso é lindo, que isso é maravilhoso e que isso está protegendo eles. Mas protegendo de quem? Lembra que eu falei que esses 3 estados, eles vivem em conflito o tempo todo? Então, eles sempre usam essa desculpa de que estão em guerra, porque aí sempre terá um inimigo. E quando você tem um inimigo, você precisa proteger a sua população. Então ele pode usar de tudo que for possível para proteger a população. Mas o personagem que o George Orwell traz aqui pra gente, um mero mortal no meio de toda essa parafernália que o grande irmão fez, é o Winston Smith, um simples empregado do governo que trabalha no departamento de documentação do Ministério da Verdade. É muito engraçado porque o que o Winston faz? Ele modifica a verdade, ele cria uma verdade. Eles mudam artigos de jornais que foram publicados há tempos atrás, mas que não condizem com o que o governo faz hoje em dia. Então, se lá estava escrito que o governo ia fazer X coisa, mas chegou agora e ele fez Y, eles mudam o jornal de lá de trás para falar que o governo vai fazer Y para coincidir com o que ele faz agora.
Ou seja, tudo é modificado. E só para exemplificar isso, vou ler uma passagenzinha que tem aqui. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E não é só o Ministério da Verdade que é extremamente contraditório não, viu? Tem outros ministérios muito interessantes pra gente ver, como o Ministério do Amor, que na verdade não tem amor nenhum, as pessoas elas vão lá e são torturadas, são mortas, enfim. Tem o Ministério da Pujança e tem o Ministério da Paz. Vocês já devem imaginar o que acontece nesses dois. É totalmente o contrário do significado. E aqui as pessoas não são nem livres para pensar. Só o ato de você pensar alguma coisa que vá contra o governo, você já está cometendo um crime. O crime pensamento é um crime real e aqui o Winston mostra pra gente que só de você pensar em alguma coisa você já está praticando o crime e se você pratica ele uma vez, você vai ser descoberto alguma hora, porque não tem como. Imagina você ser vigiado o tempo inteiro por câmeras em todos os lugares. Todos os lugares. Dentro da sua casa tem câmera. Você não tem um lugar sozinho em que o governo não esteja te vigiando. E para controlar esses pensamentos, existe até a polícia das ideias. Para garantir que ninguém vai pensar alguma coisa contra o governo. E se alguém fizer isso, eles vão ter certeza que essa pessoa vai presa. Eles são tão obcecados com essa coisa do pensamento que existe até a nova fala. A nova fala é um novo jeito de falar. São novas palavras, novos significados, novo tudo. E o que eles fazem? Eles encurtam as palavras. É até engraçado, tem uma parte que um cara tá conversando com o Winston e ele é o responsável por fazer a 12ª edição do dicionário de nova fala. E ele fala que eles estão encurtando as palavras, eles estão diminuindo as letras. Porque quanto menos letras existirem, menos palavras as pessoas conseguirão formar. Com menos palavras, menos pensamentos elas terão. Vai ser mais difícil a pessoa conseguir ter um pensamento diferente do que o governo quer que você tenha. Porque não tem palavras para isso, não existirão palavras para você formar uma ideia contrária ao governo, porque eles já vão ter extinguido tudo. A diferença entre claro, escuro, certo ou errado, tudo isso vai depender do contexto, porque vai existir uma palavra para falar sobre isso só. Esses são alguns mecanismos utilizados pelo governo para conseguir ter controle total sobre a pessoa. Ela é um ser alienado que não pensa por si só, até porque ela não tem nem capacidade para formar pensamentos. Imagina você conviver o dia inteiro ouvindo slogans e slogans do governo, gritando no seu ouvido músicas do governo, ouvindo coisas que a gente tem que adorar o grande irmão. É uma pessoa totalmente alienada e sem autonomia. E o grande irmão aqui, ele não é burro nem nada. Assim, não dá nem pra falar ele, né? Porque a gente nem sabe direito se é ele mesmo, um homem, ou se ele já morreu há muitos anos, substituíram ele por outro. Mas enfim, a teoria da conspiração. Eles são tão inteligentes que eles pegam as crianças e já começam a educar desde pequenininhos a tudo isso. As crianças, elas entram em ligas de espiões, em ligas juvenis, em que elas vão vigiar os próprios pais. As crianças, elas denunciam os próprios pais para a polícia das ideias, falando que os pais estão tendo pensamentos conspiratórios contra o governo, que ouviram os pais falando de alguma coisa que o governo não gosta, e os pais, eles somem. Ou melhor, eles são vaporizados. Porque aqui as pessoas, elas são vaporizadas, elas simplesmente somem, os registros delas são apagados e se ela já teve alguma participação histórica em alguma coisa importante, ela é simplesmente excluída. Eles tiram ela daquele momento como se ela nunca tivesse existido. E o Winston, nosso querido Winston, ele é só um trabalhador do departamento de documentação. E ele tem pensamentos contrários ao governo. Ele até chega a comprar um pequeno caderninho que ele faz de diário, e ter um caderno já é um crime, porque pra que você vai ter um caderno? Pra que você vai querer anotar suas ideias? Que ideias você tá tendo? E ele escreve lá as coisas que ele pensa, o que ele sente, e ele só consegue escrever num lugar minúsculo, num cantinho da casa dele, num canto em que as câmeras não conseguem ver ele, para que o governo não consiga ver que ele está escrevendo alguma coisa, porque senão iriam querer ver o que ele está escrevendo. E ele escreve que ele pensa o contrário. Por que o Estado é assim? Ele entende como isso acontece, mas ele não entende por que o governo é desse jeito, por que essa sociedade é formada desse jeito. E esses pensamentos dele são muito perigosos para o governo, porque isso incitaria a rebelião. E para ter certeza que isso não vai acontecer, é claro que nós temos que ter inimigos do governo. Além daqueles 2 outros estados que eu falei para vocês, que a Oceania está em guerra todo o tempo, cada hora com um desses 2, nós também temos aqui um homem que ele é tratado como o inimigo do governo. Goldstein.
Dizem que ele fazia parte do núcleo do partido, mas que ele acabou tendo umas ideias contraditórias, não concordava muito como as formas estavam indo, e ele acabou sendo preso várias vezes, e a imagem dele é mostrada para as pessoas como se ele fosse um perigo para eles, como se ele fosse fazer alguma coisa de mal para eles. Winston até aqui fala, que Goldstein atacava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia a imediata celebração da paz com a Eurásia, defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, gritava histericamente que a revolução fora traída pelo grande irmão, e ele acabou sendo torturado várias vezes, ele chegou a ser preso, e agora ninguém sabe onde ele está, mas dizem por aí que ele escreveu um livro com todas as suas teorias, e que ele possui um grupo de pessoas que é contra o partido, mas ninguém sabe de verdade se acontece ou não. O Winston mesmo, ele fica muito esperançoso que realmente exista esse movimento, mas ele não sabe muito se ele acredita se é possível isso existir, por todo o controle que acontece. Porque como que as pessoas vão se reunir para discutir? Se tem câmeras em todos os lugares, se as pessoas são vigiadas o tempo inteiro. Só para vocês terem uma noção, a teletela que fica na casa das pessoas, ela é realmente como se fosse uma televisão. E tem até o horário de fazer exercício físico. E tem uma hora que o Winston tá lá extremamente cansado e a moça na televisão grita pra ele voltar a se exercitar. E ele tem que estar com uma cara feliz e satisfeita com algo que o governo tá fazendo pra ele. E aí, um ponto muito importante aqui, muito interessante, que o Winston fala pra gente, é que a esperança está nos proletas. E quem que são os proletas? Os proletas são o povão, os proletariados mesmo. Eles são as pessoas que trabalham naqueles piores lugares, recebem pouquíssimo dinheiro, mas eles não representam um perigo pro governo, porque eles são uns burros, sabe? O governo vê eles simplesmente como uns burros que não tem nada o que fazer. Então, às vezes nem tem teletela na casa deles, não tem tantas câmeras assim nos bairros deles, porque o governo simplesmente não se importa com o que eles pensam, porque ele sabe que eles não vão pensar nada ao contrário. E aí o Winston fala que a única esperança que ele tem é nos proletas, que um dia que eles tomem consciência da situação de explorados deles, porque só assim eles vão conseguir lutar contra o governo e derrubar o governo, porque ele falou que só eles têm força pra isso. Porque, tadinho, o Winston, ele faz parte do partido, porque ele trabalha no Ministério da Verdade, então ele é controlado o tempo inteiro. Se ele fosse juntar com alguém pra tramar contra o governo, ele vai ser pego na hora. E ele fica remoendo essa esperança de que ele vai encontrar uma pessoa que entende ele, que pense como ele. Até que um dia ele acaba compartilhando um olhar com um cara chamado O'Brien, que faz parte do núcleo do partido, e aquilo acende uma esperança dentro dele de que o O'Brien compreende dele e pense do mesmo jeito que ele. Um dia ele também esbarra com uma menina chamada Julia e ele sente uma atração enorme por ela, mas sabe que nunca vai acontecer nada porque, outro fator importante, aqui não podem existir relações amorosas. Existem casamentos, mas somente para terem filhos. Os casamentos eles precisam ser aprovados pelo partido. E se o partido vê que existe qualquer tipo de relação íntima entre o casal, qualquer relação amorosa, eles não vão deixar as pessoas se casarem. Falando ainda um pouquinho sobre a Julia, ela e o Winston, eles acabam tendo um relacionamento, eles acabam conseguindo conversar, eles trocam uns bilhetinhos assim, e ele descobre que ela é uma pessoa que pensa igual ele. Ela também não concorda com o partido, não concorda com tudo isso que acontece, mas a Julia é muito boa de esconder tudo isso que ela pensa e o que ela sente. Então, ela é uma das pessoas mais fervorosas, mais devotas ao partido, assim, participa de movimentos a favor do partido justamente para esconder os pensamentos dela, e eles acabam se relacionando mesmo, eles encontram um lugar para eles ficarem juntos, ficarem sozinhos, e eles ficam pensando sobre a confraria, que é um movimento contra o partido, esse grupo que a gente não sabe se existe de verdade, se é um mito, que é esse grupo devoto a Goldstein que quer derrubar mesmo o partido. E aí lembra do O'Brien, que eu falei pra vocês que ele troca um olhar com o Winston, assim, o Winston já fica todo esperançoso. O O'Brien, ele se apresenta também pro Winston e pra Julia como se ele fosse contra o partido, como se ele não gostasse do partido, como se ele também quisesse ser derrubado do partido. E ele é do núcleo do partido, então assim, alguém tão poderoso assim, ser contra o partido é algo extremamente importante. Não vou falar mais pra vocês sobre isso, porque quero que vocês descubram enquanto leem. Dá uma dor no coração, você fica...
nervoso, mas eu não posso falar mais nada, senão vai acabar com toda a graça na hora que você lê. Tem uns spoilers que eu acho que são bem relevantes e que não dá pra contar, porque acaba com a história se você souber o que acontece. Mas leiam e depois vocês me contam o que vocês acharam do que acontece no final, assim. Porque eu fiquei bem chocada, não sabia que aconteceu alguma coisa dessa forma. Não sei se eu gostei ou não do final. Eu queria que fosse o final. Não sei. Eu. Beleza, agora eu corto, tá ótimo. Mas é um final a la George Orwell. Então conta pra mim se vocês gostaram desse final. Eu não gostei, eu fiquei com uma dorzinha no coração assim. Eu queria que alguma coisa acontecesse. Mas bem realista, né? Porque, né? Mas enfim, leiam o livro e depois vocês contam pra mim o que vocês acharam desse final. A liberdade de pensamento aqui é um pecado. É algo que faz você ser preso e às vezes até desaparecer. Mas aqui o intuito deles é que um dia as pessoas nem vão pensar. Elas não vão precisar pensar. O amigo do Winston até fala pra ele: no fim, teremos tornado o pensamento crime literalmente impossível, já que não haverá palavras para expressá-lo. Esse ódio pelo Goldstein, pelo que ele representa, é tão grande que existem até um momento chamado 2 minutos de ódio. Ele acontece diariamente em que algo que eles não gostam, alguém que eles não gostam, seja o Goldstein, seja soldados eurasianos ou lestasianos, dependendo de quem eles estão guerreando, e aí eles mostram essas pessoas em telões enormes e as pessoas berram e gritam e soltam pra fora esse ódio que tem dentro delas. Na verdade, é uma forma de fazer você soltar realmente esse sentimento, mostrar seu patriotismo, mas também de tirar, sabe, todos esses sentimentos, porque você acaba sendo sufocado naquele governo. É muito doido pensar, né, o controle que você tem em cima de uma pessoa, que você faz ela odiar a outra simplesmente por ela pensar o contrário de você. Interessante, né, gente? Esse livro aqui, ele mostra pra gente a importância da nossa autonomia, a importância da nossa independência, como é importante pra mim poder ter um pensamento diferente, a importância de você ter uma educação, a importância de você reconhecer o seu passado e saber a sua história. Aqui, só pra vocês terem uma ideia, o grande irmão mente que foi ele que inventou o avião. Eles escrevem novos livros de história, reformulando a história como se o grande irmão e o partido fossem os benfeitores, e as pessoas acreditam, afinal não há provas que refutem isso. A gente entende a importância de uma educação de qualidade, a importância da nossa autonomia do pensamento, a importância que a gente tem de entender a nossa história, estudar a nossa história, para a gente conseguir olhar criticamente para o nosso presente, entender tudo que está acontecendo e também para poder imaginar um futuro melhor. Eu poderia passar horas falando sobre esse livro aqui, mas eu tentei escolher as principais questões que ele aborda, porque aborda muita coisa e faz você pensar muito sobre a sua própria realidade, sobre o governo que está aqui no momento, que esteve em anos atrás, que pode estar daqui a alguns anos. É muito importante mesmo para você conseguir entender seu papel como cidadão. E o legal é que essa edição aqui da Companhia das Letras, ela tem um apêndice aqui no finalzinho, que fala sobre a nova fala. Então, fala dos princípios da nova fala, fala como que a nova fala é elaborada, qual que é o intuito dela, explica mesmo a nova fala e todos os princípios aqui que é posto, porque a nova fala realmente é uma língua nova, que substitui o inglês. E aqui depois a gente tem um pós-fácil com duas pessoas comentando sobre o livro, 2 autores comentando sobre o livro, dando seus pitacos, as suas opiniões, colocando tudo que o livro aborda, o que o livro traz, e é bem interessante. Às vezes, se você ler esses 2 pós-fácios antes, vai ser um pouquinho mais fácil para você entender. Esse daqui foi o meu primeiro livro do George Orwell, então eu não conhecia a escrita dele, não conhecia nada. Eu tô pra ler A Revolução dos Bichos agora, que é outro livro dele. Algumas pessoas falam que é até mais fácil para você conhecer o George Orwell, primeiro pela Revolução dos Bichos, depois por 1984, porque esse livro aqui ele é bem mais denso, bem mais complexo. Então, não sei, contem pra mim aí se vocês já leram a Revolução dos Bichos, se vocês realmente acham que é mais fácil de você entender, porque por enquanto eu só li 1984 e ele realmente me deixou bem confusa, às vezes você precisa parar um pouquinho pra ler, mas vai de cada um, né? Vai que algumas pessoas podem achar que a Revolução dos Bichos é bem mais complexa do que esse daqui. Mas por hoje é isso. Esse livro aqui é extremamente importante, ele aborda questões que a gente precisa muito repensar diariamente, e apesar de ter sido escrito lá em 1948, enquanto você lê, você vai achar que ele foi escrito ontem, porque são questões atuais, são questões que permearam durante todos esses anos, infelizmente, e aí a gente precisa repensar sobre isso, a gente precisa repensar sobre a nossa liberdade de pensamento, sobre a nossa autonomia, para nos tornarmos apenas mais um no meio da massa.
E por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado. Contem aí pra mim se vocês já leram esse livro, já leram outros livros do George Orwell, o que vocês acharam, se vocês gostam da escrita dele. É única, não tem como você falar que alguém escreve como ele, por mais que seja uma distopia parecida com algumas outras, até porque ela deu origem a outras distopias, mas é único, não adianta. E só mais uma coisinha, não se esqueçam que 2 mais 2 é 4 e não é 5. Podem tentar falar pra vocês é 5, mas acreditem, não é 5. Então, até a próxima. Tchau!